Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tô aqui para falar sobre um tema muito importante e necessário e um tema que eu não imaginava que eu ia falar tão cedo aqui, que é sobre dorama. Para quem não me conhece, eu assisto dorama já tem aí mais de 10 anos, enquanto minhas colegas de escola assistiam Gossip Girl, Pretty Little Liars, tava eu lá assistindo Playful Kiss, Dream High, entre outros doramas. Mas o dorama ele tem se popularizado e tem alcançado não só jovens e adolescentes, mas um grande número de pessoas através dos streams. Então, durante a pandemia, a Netflix, entre outros streams, começou a colocar no seu catálogo dorama. E a partir disso, popularizou e muito. E dorama sempre teve aquela característica de ser uma série que era diferente das séries americanas. Então, era aquele romance bem clichê, sem cena explícita, sem muita apelação. E era pra gente até então uma solução, né? Porque a gente vê as séries americanas hoje, séries ocidentais, estão sempre desmoralizando, né, as famílias, desmoralizando o casal, enfim. E a gente encontrava ali no dorama uma fuga nessa temática. Mas não se engana, a gente já está tendo aí uma contaminação muito séria no dorama. Por isso a gente vai falar disso isso hoje. Bem, o dorama sempre foi um pano de fundo do mercado da indústria coreana para trabalhar temas sensíveis e crises que o país passa. Então, por exemplo, em meados de 2014, 2015, que foi a época que eu comecei a assistir, o que era muito popular a gente ver era We Got Married, que era um reality show que pegava artistas desconhecidos e eles fingiam estar num relacionamento, de um casamento, né? Isso por quê? Porque o país estava enfrentando uma crise muito grande, as pessoas não estavam mais querendo casar, não estavam querendo ter filhos, então sempre era trabalhado nos reality shows e nos doramas temas como família, relacionamento, para ver se isso incentivava as pessoas a terem um relacionamento e criar uma família. E hoje já o pano de fundo é diferente, eles têm trabalhado muito a questão ideológica. Mesmo que ainda bem indireto, bem escondido, tem sido cada vez mais explícito. E por isso que eu quis falar sobre isso, porque essa semana eu recebi um anúncio do YouTube sobre um dorama da Viki, que é sobre um casal, né, homem e mulher, onde a menina se transforma em homem. E só no teaser dava pra ver dois homens tendo uma relação amorosa, no sentido de carinho, enfim, era eles colocando o pretexto da menina virar homem para eles colocarem ali um casal homossexual. Então, por que é muito importante? Porque hoje a gente já não tem mais aquela liberdade de assistir um dorama sem antes conhecer o contexto, porque é um tema que eles estão trabalhando muito por ser ainda um país muito conservador nessa área. Por isso é muito importante a gente ter muito cuidado com os novos doramas que tem lançado. Eu vou dar um exemplo, só embasando. Os doramas, acho que chama Boys Love, quando é um dorama homoafetivo, né, homem com homem ou mulher com mulher, eles são doramas ainda ou só da internet, não passam na TV, são doramas muito curtos, né, de 10, 12 episódios, de 20 minutos, que é muito diferente do que a gente tem, né, normalmente são 16 episódios de 1 hora, enfim. Mas pra você ver, um dos primeiros doramas que eu assisti chama Coffee Prince, que tem a menina que finge ser homem. E recentemente eu digo 2020 e pouco, né? Teve o Rei de Porcelana, que tem essa mesma história, onde a menina finge ser homem. Só que qual que é a diferença mais importante? No Coffee Prince, eles trabalham o conflito. O personagem principal, quando ele percebe que está apaixonado por um homem, ele entra numa crise total. Ele entra numa crise, numa angústia, porque ele não conseguia se ver amando um homem. E essa crise só foi resolvida quando ela confessa ser, na verdade, uma mulher. E, enfim, eles ficam juntos. Já no Rei de Porcelana, a gente não tem esse conflito interno do personagem. O rapaz, quando ele se vê apaixonado pelo rei, ele fala, não, mas o importante não é o gênero, é a pessoa com quem eu estou apaixonada. Então, assim, não foi um dorama
homossexual explícito, mas sim a simbologia toda ligada a esse dorama foi de que o rapaz primeiro se apaixonou pela pessoa e não pelo gênero. Ele não teve um conflito, ele não ficou, como é que fala? Ficou feliz por ser mulher, enfim, por ter descoberto, né, o segredo, mas não era, a problemática não era o gênero, né? Então isso é muito importante. Assim como a rainha, porque nesse dorama a rainha, ela era casada, mas ela nunca tinha se deitado ou tinha ficado a sós com o rei, porque era uma mulher. Então, mesmo depois ela descobrindo que o rei era uma mulher, ela continua apaixonada por ele. Então, a gente vê aí, aos poucos, os doramas trazendo essa temática, tentando trabalhar. E por que isso é muito perigoso? Porque conforme a gente vai normalizando, não, mas Ana, é muito indireto, é muito pouco, mas é aos poucos que a gente vai normalizando. Eu lembro que antes de começar a assistir dorama, eu tentei assistir Gossip Girl, né? Foi na época que tava todo mundo assistindo, e aí eu decidi assistir. E aquilo me incomodava, porque eram relacionamentos muito ruins, um traía o outro, era muita apelação, muito explícito, e aquilo me constrangia, me deixava envergonhada. E aí, do nada, veio os doramas, onde lá no 12º episódio, o ápice era quando eles seguravam as mãos, sabe? E no final do dorama que eles davam um selinho. Enfim, hoje a gente já não tem mais isso, até nos doramas, né? Você vê já logo no primeiro episódio, um fica bêbado, o outro fica aí ela fica bêbada, aí eles vão lá e sem querer se beijam, ou então tem uma noite juntos, e aí, sabe? Então, assim, o dorama já não é mais um refúgio, né? A gente tem que ter todo esse cuidado, porque eles estão trazendo essas temáticas, estão trazendo essa normalização de princípios que a gente não crê ser verdadeiros. Nós não cremos, né, nesse tipo de relacionamento para normalizar. Então tem que ter muito cuidado. Eu tenho evitado assistir os doramas que têm lançado recentemente, porque ou são muito empoderamento feminino, ou também são muito explícitos, até pra mim, né? Já sou casada, não me sinto às vezes confortável. Porque pra mim, dorama bom é aquele que você senta na sala com as suas crianças brincando do lado, podem assistir e elas podem ver, né? Isso pra mim, né? No caso que eu tenho as minhas filhas, eu quero assistir em um momento em que elas possam estar junto comigo ali. Então, eu acho que basicamente é isso. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual a opinião de vocês, o que vocês têm achado desses novos doramas que tem lançado. E eu pretendo também fazer um vídeo de doramas que eu não indico, ou por essa temática ou entre outros, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.